E mentalmente, como é que tu tem alguma técnica ou alguma coisa que tu faz pra conseguir não ouvir essa vozinha que fica dizendo pra parar? O que que eu tô Tem, fazendo aqui? tem. Você vai aprendendo também treinando, né? Uma coisa que eu penso muito quando eu tô começando a ficar cansado é usar toda essa experiência de já ter feito muitos treinos, muitas provas. É ficar pensando numa coisa que eu já fiz que ali, com aquele mesmo exercício, já foi pior. Aham. Então, por exemplo, treinos mais extensos, que dá tempo de pensar, corre, volta, faz alguma coisa aqui, outra ali, corre de novo. Quando tá correndo, começa a estressar, porque você sabe que você vai ter que ir até tal lugar e vai voltar e vai repetir. Uhum. E aí eu começo a usar, você vai ancorando alguma coisa, vai mentalizando alguma coisa assim. Meu, você já correu naquela prova tal, em situação pior, com o sol na nuca. Então por que que tá tão ruim agora? Uhum. Isso dá uma alavancada. Você vai e pensar em coisas melhores ali. Tipo, meu, eu já fiz tanto. Eu já fiz tanto daquilo, né? Faltam 1.000 metros, mas assim, eu já corri 2.000. Você já correu 2.000, você já correu 2.000, você já correu 2.000. Uhum. Isso vai ancorando, né? Tem algumas técnicas que alguns treinadores falam, né? Até em curso que eu já fiz, que eles exatamente falam dessa ancoragem. É você na fase mais difícil daquele momento de treino, você tem que pensar na coisa mais legal que você tem. Tipo, nada a ver com exercício físico, na Nada a ver com vida. nada a ver com exercício físico. Aham. Então, um exemplo que eles dão assim: você tá lá muito cansado, você olha pra frente e visualiza uma pessoa que você adora, Uhum. torcendo por você, por exemplo. Uhum. Isso eles usam muito, a ancoragem. Eu acho que eu li isso, algo parecido no livro daquele do David Goggins, tá ligado? Esse Não, cara, de nome não. ele era um Navy SEAL, ele fez a Semana do Inferno, Hell Week, sabe? Dos Navy SEAls. Aham. Ele fez acho que Como 4 é o nome? vezes. David Goggins. Goggins. Cara, ficou muito famoso na internet ultimamente. Acho que já deu uma queda no hype dele, mas justamente porque ele falava muito sobre isso, né? E eu acho que no livro ele falava alguma coisa sobre essa ancoragem, aí, mas ele usou outro termo que era o pote de biscoito, alguma coisa assim. Que aí ele relaciona que quando ele era criança, ele tinha um pote de cookies, que era uma recompensa que Olha ele, que que ele legal. podia comer sempre que alguma coisa legal acontecia, assim, quando eles tinham dinheiro, eles faziam um pote de cookie, um negócio assim. Mas o importante é que ele usava isso porque ele corria aquelas A ultramaratonas. ultramaratona. É, aquilo lá é foda, né? Isso é louco. Aí ele E relata no isso livro. realmente é muito difícil, hein? É, isso é um Isso negócio é surreal. é surreal. Realmente o cara é ultra mesmo, ele é sobre-humano. E aí ele relata como é que a cabeça dele tava nessas ultramaratonas. E aí ele diz que lá pelas tantas ele desenvolveu essa técnica de recorrer a esse pote imaginário de cookie sempre que ele tava correndo e sentia vontade de desistir. Ele simplesmente lembrava do cookie. Olha, é uma ancoragem boa, né? Uma É. memória afetiva. Lembrava da recompensa, lembrava que era legal. Porque eu acho que a história era que a família dele trabalhava muito, era muito pobre, e quando eles conseguiam juntar o dinheiro, era isso, tinha uma jarra de. Porque eles botavam moeda pra poder Moeda. comprar o cookie. Era isso. Então ele entendeu que o esforço O esforço levava ao prazer. ao prazer. É, e aí ele entendeu, aí ele usa isso no meio da O ultramaratona. esforço compensava. É. Né? E ele lembrava Pô, a ancoragem da jarra, é isso. da Você me lembrou cookie de uma jar. coisa muito legal agora que eu tinha esquecido completamente. De ultramaratona. Há muito, muito, muito tempo atrás, eu participei de uma palestra de um cara brasileiro que era muito bom em ultramaratona, não lembrava dele. Era um cara totalmente fora do padrão, assim, e ele falava disso. Meu, isso, sei lá, faz uns 12, 15 anos, sei lá, que eu vi essa... Eu acho que o nome dele é Carlos Dias. Era um brasileiro muito fera na ultramaratona. Trazer ele aqui. E ele... Eu nem sei, eu não acompanhei, mas eu não sei dizer se ele tá ainda, mas na época ele era realmente um cara que superou muitas coisas. E ele... Eu lembro que... Porque me marcou muito, né? Porque ele queria completar algumas coisas que eram bem difíceis de serem completadas. Uhum. Que era na época, assim, ele falava de completar os 4 grandes. Eram os 4 maiores desertos que tinham na Terra, né? Então, assim, era passar pelo deserto de Gobi, depois pelo Saara, aí Atacama. Não me lembro quais ele falou. E sempre nessa característica da ultramaratona. Mas o que mais marcou, assim, ele fazia tudo usando um calçado que é inimaginável você usar pra fazer isso. Era um croque. Era um tipo de croque que ele usava pra correr ultramaratona. Caralho. Croque. Não tem como. De croque. Cara, como é que o cara usa um croque pra correr? O cara tem que ter muito psicológico. Muito pra ficar psicológico. pensando. Muito. E era um cara grandão, alto, assim, forte. Você falava, meu, é totalmente fora de um padrão você imaginar pra ele suportar esse volume de corrida. Porque você
quanto maior a massa, maior o deslocamento dessa Sim. massa. Uhum. Então, difícil de pensar um cara grande, Uhum. grande de volume, né? Não de altura, correndo. Ele Ei, era alto e grande. Esse cara, o David Goggins também, ele era forte, ele começou com powerlifting também, aí ele começou a se desafiar em ultramaratonas também, ele era grandão e corria também. E esse era ele fala sobre isso no livro também. O cara foge da característica, mas isso não quer dizer que não dê pra fazer, né? É. Você viu como o treino pode te induzir. Eu tô meio que programado pra uma coisa, mas eu posso sair se eu trabalhar. E a história dele também é doida porque ele era gordão. Ele era gordão, ele trabalhava de madrugada matando inseto em lojas. Ele desinfetava. Esse é o trabalho dele. Ele tinha uma van, ele ia numa loja, desinfetava as mariposas, matava as Dedetizador. baratas. Isso, Sim. dedetizador. Aí ele voltava pra casa, ele relata no livro que ele tomava uns milkshake, pedia uns fast food e ficava lá vendo TV. Aí um dia ele viu um A documentário... fórmula perfeita pra ficar mal, né? Pra ficar zoado. deprimido, fudido. Aí ele viu na TV um documentário sobre o Navy Seals. Aí ele ficou olhando aquele negócio, ele conta no livro, né? Aí ele, puta, esses caras são homens, eu não sou. Ele começa a se comparar, aí ele começa a querer se testar. Aí ele conta lá que ele compra uma bicicleta, ele tenta começar a correr, gordão, né? Ele começa a correr, depois que ele volta do trabalho, ele bota a roupa e corre. Aí ele diz que ele quase desmaia, quase morre tentando correr. Aí ele compra uma bicicleta pra ele perder peso até ele ficar leve pra poder correr. Porque ele era muito gordão. E esse cara foi correr ultramaratona depois de um tempão. Acho que. E ultramaratona é o que? São uns 2 dias. O negócio. Eu não sei qual é a regra, né? Porque eles com certeza devem ter uma regra assim de pra terminar. Você começa aqui, X dias, mas eu não sei quanto tempo leva pro cara poder completar a tarefa. Mas são horas. Muitos. Não, sim, é mais de um dia. Né? Imagino, provavelmente. Mas o lance é que muitos devem não terminar. Né? E devem ter vários amparos ali ao longo do caminho. Tem tendas, ele fala, tendas, né? Que tem né? tendas e tal. Porque, se o cara passar mal, né? Alguma coisa pode acontecer no meio da jornada, do esforço, o cara ficar mal. Sim, tem os claro que o cara vai lá stops, preparado, não é o Loki, né? Puta, eu nunca fiz nada, agora eu vou correr uma outra maratona. Cara, né? eu lembrei mas agora. O cara treinou bastante, ele pode não ter feito provas, mas ele treinou muito, né? Esse cara não treinou, ele começou na loucura. Mas ele não fez uma outra maratona sem treinar. Mas ele treinou mal e porcamente, ele fala sobre isso também, porque tem ele lance. Completou? Eu não lembro se ele completou a primeira dessa, porque teve a primeira que ele fez, ele não se preparou. Aí ele tentou correr, eu não sei se ele completou ou não, se ele desmaiou no meio, mas tem uma que ele lesiona o pé. Ele quebra um pé e ele começa a trabalhar mentalmente pra ignorar a dor e ele termina a outra maratona com o negócio quebrado. Esse cara, o outro que eu comentei também, ele falava muito do pé. É o que mais doía e zoava. O pé saía em carne viva das outras maratonas. E ele lesionou mesmo, ele uma fratura no pé. E ele começou a mancar, e ele começou a trabalhar psicologicamente para conseguir ignorar a dor. Isso é muito louco. E ele completou com o pé quebrado. Realmente, essa ancoragem... Mas você imagina a força psicológica que o cara teve pra conseguir suportar aquilo e falar, vou terminar. Quando eu terminar, aí eu vejo. Ele ficava semanas mal depois deitado. Era foda.